9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fala, galera, investidor de milhares, tudo bem com vocês? Galerinha, vamos falar um negócio aqui que todo mundo me pergunta. Mas espera aí, como é que você escolhe uma empresa para você poder vender opções? Primeiro, galerinha, eu tenho que registrar para vocês que eu estou no mercado desde 2015, perdendo grana, ganhando grana, mas no final das contas ganhando muito mais do que perdi. E isso é o normal de todo mundo que investe em ações. Não tem como você só ganhar. Você vai ganhar, você vai perder. Só que você tem que tomar cuidado que não pode perder mais do que ganha, certo? E o que eu faço quando eu vou escolher uma ação, galera? Primeiro eu tenho que levar em consideração alguns fatores. Ou seja, primeiro fator é empresas que eu olho e acredito que tenha potencial. Muitas das vezes, quando eu analiso uma empresa, a questão é mais de feeling, galerinha. Por quê? Porque desde 2015 eu compro e vendo ações e aí eu sei quais são as empresas que eu só ganhei nesse tempo todo. Por exemplo, Vale 3, e não é recomendação de compra de nada, é só para vocês entenderem aqui o meu racional. Vale 3 é uma ação que eu, no início, lá em 2015, comprei, perdi muita grana, porque eu não entendia como é que funcionava o mercado. Eu comprava e logo em seguida ela caía, eu comprava e logo em seguida ela caía. E a Vale, para mim, é uma das empresas que eu acho que vale muito a pena ter em carteira, por várias questões. Primeiro, porque Vale é uma empresa que produz minério de ferro, minério de altíssima qualidade, certo? Altíssima qualidade. No setor, ela é uma das mais fortes que tem. Se a gente vê aqui o P sobre VP, já vê que ela está sendo negociada uma vezes 6 em relação ao patrimônio dela. Certo? 1 vezes 6 em relação ao patrimônio dela. O dividend yield não é tão alto assim. Mas eu analiso o seguinte, pelas minhas observações, e se a gente mostrar aqui nesse gráfico aqui do próprio site, aqui, pelas minhas observações, quando o Vale atinge ali o preço de R$60 para baixo, é uma baita oportunidade. Primeiro porque ela é multibilionária. Segundo, que ela paga sempre muitos dividendos. Terceiro, que teve os problemas lá que a gente viu aí de Brumadinho e etc, mas ela dá uma guinada e consegue dar a volta por cima. Então, eu sempre estou observando que os preços da Vale, quando estão em 60 ou abaixo, eles tendem a voltar, certo? E quando eles estão ali nos 90, 100 reais, é a hora de realizar lucro. Não necessariamente eu vendo minhas ações, não é isso que eu estou dizendo. Mas quando chega ali nos 80, 90, 100, vale a pena você vender call. O que é a venda de call? É você dizer para o mercado, ó, eu quero um prêmio para poder entregar minhas ações nos 80 reais, por exemplo. Eu quero um prêmio para poder entregar minhas ações no 90 reais. E o mercado paga um prêmio. E o prêmio é o quê? É dinheiro no bolso. Se você tem 100 ações de Vale e quer entregar 80, você vai ganhar aí R$1 por ação. Então dá para ganhar aí 100 reais numa venda de call, por exemplo. Certo? E, por exemplo, o preço da Vale está 68. Se você compra ela em 68 e vende uma call 80 ganhando R$1, acaba que no final das contas você comprou mais barato, você comprou a 67, certo? E se virar pó e você não entregar 80, que já seria um lucro bem bom aqui, você vende novamente. E aí vai diminuindo esse seu preço médio aqui. Entendeu? Então é toda uma jogada inteligente aqui para a gente poder fazer com as opções. Eu acho muito válida essa jogada. Então aqui, se a gente analisar a Vale aqui, ó,
nesse patamar aqui, ó, de 59, 60, 61, Vale tem dado grandes oportunidades para a gente poder comprar nesse preço e vender lá nos 90 e poucos. Aqui o ideal é vender uma call de R$ 100, por exemplo, você não entregar suas ações. Mas vai ter uma hora que ele vai vencer essa lateralização aqui e vai subir muito mais, certo? Mas a ideia é sempre assim, feeling. Eu tenho já feeling por conta de já estar um pouco nesse mercado aqui, observando bem o que acontece com o Vale. Então, assim, eu acho que a empresa vale muito a pena a gente estar de olho nela quando dá essas quedas mais bruscas aqui, ó, mais abruptas, certo? Que saiu de 92 e foi para 61,44, certo? Então vale muito a pena dar uma observada nesse tipo de questão. O que vocês têm que levar em consideração sempre aqui antes de querer comprar uma ação? Primeiro é se ela está num setor perene. Não adianta a gente fugir da filosofia do Luiz Barsi, que é o mais top de todos aí, porque ele se provou assertivo ao longo do tempo. E o que ele fala muito nos vídeos dele? Gente, observem setores perenes. Vale que a mineradora não está dentro desse setor perene. Eu acho que ele nem deve ter Vale. Mas Vale, na minha opinião, ela é uma empresa que tem o seu papel muito relevante no cenário mundial por conta do minério de ferro de altíssima qualidade que ela vende. Mas Vale não está dentro dessa filosofia do Barsi, que é essa filosofia de setor perene, certo? Perene. E o que é perene? É aquele setor que, por mais que tenham crises, as empresas vão continuar vendendo. Um setor perene que é muito interessante e, na minha opinião, todo mundo deveria ter em carteira, é o setor de eletricidade, é o setor elétrico. O setor elétrico, quando a gente teve o problema aí de 2020, todo mundo utilizou energia elétrica. Não tem como não utilizar energia elétrica. Para tudo você tem energia elétrica. É o chuveiro, televisão, luz, ar-condicionado, carregamento celular, etc, etc, etc. Então, assim, faça chuva, faça sol, você vai pagar energia elétrica. E se você tiver um apartamento e estiver fechado, você vai lá e suspende, mas deve pagar uma taxinha mensal, ou senão você vai continuar pagando uma taxa lá de energia elétrica, não tem como fugir. E aí a gente pode analisar aqui, por exemplo, as empresas do setor elétrico. Uma empresa que eu gosto, mas não é recomendação e não vale muito a pena adquirir ela comparada com os pares, e já eu vou mostrar para vocês, mas para mim, a visão que eu tenho de compra da Eletrobras é pura e simplesmente por questões da privatização. O que acontece? Essa empresa aqui, ela há anos atrás dava muito prejuízo, certo? A gente sabe que isso aqui serviu para cabide de emprego aí para muitos governos. E teve a privatização e essa empresa ela pode sim entregar bons resultados no futuro, daqui 1, 2, 3 anos. Primeiro porque ela é geradora, transmissora, creio que um pouco de distribuidora também, mas ela está no filé do filé da energia elétrica, que é geração e transmissão. É uma das maiores da América Latina, se não a maior empresa de energia elétrica. E tem grande potencial. Hoje em dia, na mão da iniciativa privada, pode sim ser uma aposta interessante para a gente poder fazer. Mas se for analisar números aqui, e se a gente colocar ela num comparador, vamos comparar aqui com outras empresas aqui, ó. Essa CPFL, CEMIG, Copel, por exemplo.
Deixa eu ver se tem uma outra aqui que a gente gosta. Vamos botar anel. Eu não tenho anel, mas é interessante os fundamentos dela. Vamos comparar aqui. Se a gente comparar isso aqui, vai perceber que ela não é uma empresa, não é das melhores. Eletrobras subiu 154%, CPFL 116, CEMIG 259, Copel 500, NEO 26. NEO é a que menos subiu. Essa daqui, CPFL. Depois, essa daqui é Eletrobras. Essa daqui é a CEMIG. E essa daqui é a Copel. Copel subiu aí, foi a que mais subiu. Receita da ANEEL é a maior. Olha aí, ó, já fica um ponto interessante. A receita da Eletrobras é a que menos subiu, certo? O que eu queria mostrar, outra coisa interessante aqui, ó, o lucro, Eletrobras, ó, o lucro caiu e por que está caindo o lucro? Provavelmente vamos ter que enxugar a empresa de uma forma que ela fique mais eficiente possível com o menor custo possível. Como ela entrou agora na iniciativa privada, ela já foi bastante lucrativa aqui em 2018, certo? Foi caindo o lucro, está caindo o lucro, mas eu creio que pode sim vir a ser uma grande empresa. Olha só, se vocês olharem aqui em 2014, 2015, totalmente prejuízo. É aquela coisa, né, galerinha? Se virar cabidão de emprego, já era. A empresa só tende a ir para o buraco. Fizeram a privatização, então eu penso que pode acontecer dela voltar aqui para os lucros recordes aqui de 15 bilhões, porque tem potencial, certo? Uma das mais lucrativas aqui é CPFE 3 e Neo Energia, uma das mais lucrativas. E aqui a gente vê as questões de fundamentos. P sobre VP, que é um dos que eu mais gosto de analisar. Deixa eu botar mais aqui. P sobre VP é o seguinte: se a empresa quebrasse, a gente vendesse todo o patrimônio, os acionistas no preço atual com certeza receberiam muito mais do que o preço de cotação atual. Copel está interessante também, CEMIG também está interessante e NEO está bastante interessante. Dá para a gente poder depois dar uma olhada mais aprofundada nela por conta das questões aí de opções. Eu hoje em dia adotei a seguinte postura: minha carteira só vai ter ações que são boas, mas que tenham opções razoavelmente líquidas. Porque se não tiver liquidez no mercado de opções, para mim não vale. Por quê? Porque a empresa ela paga o dividendo dela, certo? Só que só dividendos não faz com que você evolua na renda passiva. E eu mostro isso direto nos nossos vídeos. A gente recebe muito mais dinheiro de venda de opções do que dos próprios dividendos. Em agosto a gente recebeu uma parte muito significativa de dividendos e de opções foi bem menor, mas normalmente a gente ganha muito mais em opções do que em dividendos. Mas na energia vai entrar sim para a minha análise. O dividendo dela ainda é baixo, não é tão bom. O da CPFL é muito bom, certo? Da CPFL é bastante interessante. Só que, se a gente analisar aqui o P sobre VP, é um pouquinho alto. Eu gosto de comprar aqui pelo menos a 1,60, 1,70 de P sobre VP. 2,20 já passa, extrapola, mas está pagando um bom dividendo aqui. Então, assim, valia a pena o estudo. Em relação à dívida, todas as empresas de eletricidade elas são bastante endividadas, principalmente porque elas emitem muitos títulos privados de dívida para poder fazer captação de recurso e
participar dos leilões de transmissão. Então, assim, dívida a gente não é tão problemático aqui em relação às elétricas para poder fazer uma avaliação de querer ou não comprar. O PL da Eletrobras está feio, está horrível. Copel está muito alto também. Eu tenho Copel, eu tenho Eletrobras e eu tenho Taesa, são as minhas 3 de energia. NEL eu estou querendo dar uma olhada, CPFL talvez. Isso aqui eu fico um pouco receoso de adquirir. Talvez se ela caísse um pouquinho, valeria a pena a entrada. Mas de plano, eu já falo, CPFL não é boa para opções. Copel é razoável, vou colocar só um traço. Eletrobras é excelente. E NEL a gente vai fazer junto agora para a gente dar uma olhada aí para ver se NEL Energia vale ou não a pena. Deixa eu só entrar aqui. NEL 3. NEL é 3. Vamos ver como é que ela está aqui na cotação. Ó, subiu bastante, bateu lá seus R$ 21, está voltando para 18. Beleza. Dividend yield baixo, P sobre VP interessante, PL razoável. É aquela coisa, né? A gente paga R$ 5 a cada R$ 1 de lucro líquido da empresa. O dividend poderia ser um pouco maior. Deixa eu ver uma outra questão aqui. Ó, mais de 5 anos na bolsa, empresa com lucro nos últimos 5 anos, interessante, possui um ROI acima de 10%, beleza. Crescimento de receita, liquidez acima de 2 milhões, empresa nunca deu prejuízo, empresa pagou mais de 5% de dividendos, isso aqui tá faltando. Empresa possui dívida menor que patrimônio. Isso aqui também é uma questão, é aquela coisa, empresa de energia com certeza tem bastante dívida. Os dividendos estão subindo, dividendos crescentes aí, ó. Parece que é uma empresa nova, né? Eu não tenho nada dela na carteira, mas parece ser interessante. Vamos ver aqui, isso aqui, ó. É uma companhia de energia elétrica, controlada pelo espanhol Iberdrola. Vamos ver aqui, ó. Energia. Ó, nesse sentido, atua no setor de geração, distribuição e transmissão. Ela é tipo a Eletrobras, certo? E a área de distribuição, ela é da Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Ela está mais concentrada ali no Nordeste. Mas ela é de distribuição, transmissão e geração de energia. E vamos ver aqui, ó, isso aqui, ó, receita crescente, lucro líquido, né, tá razoável. Aqui, ó, que é o grande lance. O preço segue o lucro. Então aqui, se ela está tendo o lucro, ó, lucro de 4,4 bilhões, a cotação dela está baixa. Ou seja, de repente ela está barata. Vamos ver agora o seguinte. Seria uma empresa que eu entraria, galerinha. Não é recomendação, mas assim, avaliando aqui de grosso modo, aqui bem rápido, seria uma empresa que eu entraria. Vamos ver graficamente. Graficamente, para o meu padrão de compra, vamos lá. Primeiro requisito aqui, ó, quantos por cento caiu do último topo? 18? Tem que cair pelo menos 20. E ficar abaixo dessa linha da média móvel aqui. Então, entre ali, ó, R$16 já seria interessante de analisar uma possível entrada em NEL. Né? Os fundamentos estão ok, mas no preço atual eu não entraria. Teria que ser ali entre 16, 15 alto, mais ou menos. E vamos no quesito aqui mais importante para mim, que é isso aqui, ó, opções. Vou colocar aqui na grade opções.
Vamos ver se teve negócio aí nas opções, nas puts. Ó, nas puts. Vamos colocar aqui uma put. Vamos colocar uma de 17, 16. Aqui, ó, já dá para olhar que ela é ruim de liquidez. Então não seria uma opção interessante para a gente poder adquirir. Então vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver se teve negócio aqui. Vamos ver essa 17,50 aqui que Pera aí, a gente tinha selecionado entre 16, 15 alto e 16. Então teria que ser mais ou menos nessas três aqui, ó. E não teve nenhum negócio. E olha que é put de setembro, que vai ter o vencimento agora e parece que não teve nenhum negócio. NEOU 165. Vamos olhar aqui, ó. NEOU 165. Vamos ver se teve algum negócio. Ó, ninguém nem comprou nem vendeu nenhuma put de NEO. Então, para vocês terem ideia, aqui eu já descartaria ela. A não ser que chegasse lá naqueles preços que eu falei para poder comprar mercado. Mas vocês podem ver que nem a call delas, ó, nem a call teve negócio. Vamos ver se em outubro. Olha aí, nenhum negócio. Então, assim, já descartaria a aquisição da ANEEL. A segunda empresa que a gente analisou para uma possível entrada seria CPFL. Vamos ver aqui. PL dela alto, PVP alto, dividend yield alto. Nos últimos 5 anos, empresa bastante valorizada aqui, ó. Não é, aqui graficamente já não seria interessante para eu poder entrar. Mas ela tem, assim, ó, empresa pagou mais dividendos, aqui, ó, outra coisa que eu falei, ó. Empresa possui dívida menor que patrimônio. Isso aqui é uma questão do setor mesmo, de energia elétrica, que não é tão simples assim de não ter dívidas, entendeu? Mas aqui eu já vejo que no preço atual não compraria. Se a gente fosse graficamente dar uma olhada, vamos lá. Ó, deu uma queda, né, razoável aí, mas do último topo não. Vamos lá, do último topo não caiu nem 5%, ainda teria que cair bastante. Teria que cair pelo menos para os 28,80 para eu poder querer me interessar. Mas se ficasse aqui nos 30, já razoavelmente poderia ser uma questão de dar uma olhada na empresa. Mas vamos ver se tem opções dela. CPFE3. Nas opções de compra também, de outubro não tem muita liquidez. Setembro também não teve muita negociação. Não teve nenhuma negociação, ó, né, na quarta-feira. Então, assim, é ruim. Para o meu operacional, não é interessante. E por que que eu foco em Elet 3? Mesmo ela não tendo tantos indicadores bons, porque pelo dividend yield aqui você já descartaria de plano, mas a gente faz dividendo sintético e vale muito a pena. Mas pelo preço sobre valor patrimonial é interessante, pelo PL não é boa a empresa. Mas vamos ver alguns critérios aqui, ó. A empresa, por incrível que pareça, tem uma dívida menor que o patrimônio. Isso já é uma coisa interessante. O ROI é baixo, não apresentou crescimento nos últimos 5 anos. Isso justamente porque se ela continuasse pública, não seria uma empresa que eu teria em carteira. A questão toda aqui, galerinha, para que eu tenha essa empresa em carteira e eu tenha uma posição significativa, que eu tenho 5.900 ações,
é justamente porque ela foi privatizada. E privatizada, eu acredito que a iniciativa privada vai conseguir melhorar questões de ROI, vai conseguir melhorar questões de crescimento de receita e melhoria no pagamento dos dividendos, certo? Então, para mim, ela é interessante por conta disso, por uma perspectiva de lá na frente dar um retorno melhor para os acionistas. Mas pelo que a gente vê aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, Hold nacional com ramo de energia elétrica, além de grandiosa, poder ter uma alta produção de energia, ela é portadora de metade do capital da usina binacional de Itaipu, diversos países da América do Sul. Ó, questão de receitas e lucro. Receita, ela é braba de receita, mas o lucro não é lá essas coisas. Teria que dar uma melhorada nesses lucros aqui. E aí é uma expectativa minha de que estando no setor da iniciativa privada, pode vir a sim melhorar os lucros. Aqui, ó, a gente já descartaria ela. Ó, a cotação está lá em cima e o lucro está embaixo. Ela teria que cair aí, ó, para valer a pena, lá para os seus, aqui deve ser uns 25, 26 reais para valer a pena. Só que, com a questão da privatização, pode ser sim que os lucros aumentem. Graficamente, então, já viu que fundamentalmente ELET não é interessante. Deixa eu já abrir aqui as opções dela e vamos ver aqui, ó, ELET 3. Graficamente, vamos lá, do último topo, quantos por cento caiu? 34%, já chegou a cair 42%, subiu e agora está nos seus 34%. Está sim abaixo da média móvel exponencial, então aqui já é interessante para eu adquirir as ações. Os fundamentos dela atuais são bons? Não, não são bons. Se fosse só pelos fundamentos, eu compraria? Não compraria, mas eu estou na expectativa de que futuramente ela cresça. Então, por isso que eu tenho ela em carteira. E em questão de opções, ela é uma ação interessante que tem liquidez? Sim, ela tem liquidez. Das opções que eu opero, ELET é uma das que mais tem liquidez no mercado em relação às opções de elétricas. Ela é muito interessante. Tanto que eu tenho aqui, ó, vendidas, deixa eu mostrar para vocês aqui, eu tenho, nesse strike de 40,78 aqui, eu tenho ELET, não, essa é ELET 6, eu tenho aqui, ó, ELET J410. Só mostrar para vocês quanto é que eu ganhei dessa ELET J410 aqui. Provavelmente ela vai virar pó. Olha aqui na tela, a gente vendeu essa opção aqui lá em julho. Olha, a gente tem 5.900, olha quanto é que a gente recebeu. R$ 15.428. A gente recebeu R$ 2,66 por opção vendida. Ou seja, imagina o dividend yield que é receber R$ 2,66 por opção. E a gente vai fazendo várias vendas ao longo do ano. Eu tenho um vídeo aí que eu mostro, eu já ganhei aí uma grana absurda com Eletrobras. Então, unindo as opções, unindo graficamente o preço dela, conforme a minha forma de analisar o mercado, que eu já mostrei para vocês, abaixo da média móvel, do último topo até agora, mais de 20% de queda.
unindo opções graficamente, unindo a questão dela ser privatizada e pode sim ter expectativa de melhoria nos números da empresa, eu tenho e sou muito adepto às questões de compra aqui da Eletrobras. Tanto que eu tenho já put vendida para dezembro, a Select X320 aqui, ó, a gente ganhou 1,10 e temos a obrigação de comprar ela a R$ 31,78. Então, neste preço, eu vou querer comprar um pouco mais de Eletrobras, certo? Então é isso, galerinha. O vídeo ficou bastante longo aí, mas eu quis mostrar como é que a gente dá uma olhada nas empresas, como é que a gente analisa algumas questões, tem feeling também, não é só no preto no branco ali, porque tem coisas que, como a gente acredita que no longo prazo vai sim dar uma melhorada, a gente aposta e vai fazendo dinheiro com opções. Então, não é só, porque o dividend yield é baixíssimo, eu não vou comprar. Porque ela está muito endividada, eu não vou comprar. Porque não sei o que, eu não vou comprar. Não, depende. Antes de você querer adquirir uma ação, dá uma olhada nos fundamentos, dá uma olhada nos gráficos, dá uma olhada na liquidez das opções e vê se ela tem perspectiva de crescimento. Se não aconteceu nada, por exemplo, ela já é privada, está dando prejuízo, graficamente só cai, as opções não têm liquidez, e quando tem liquidez a volatilidade é altíssima e quando é muito alta, assim, os prêmios estão pagando, sei lá, 5, 6, 7, 8% por mês, toma cuidado porque pode ser uma enrascada. A Eletrobras não é assim, ela tem uma volatilidade razoável, mas ela é lucrativa, às vezes dá os prejuízos dela, às vezes dá os tombinhos dela, mas ela é muito prejudicada por a questão de, vai privatizar ou vai desprivatizar, não vai, se desprivatizar a empresa vai cair absurdamente, mas é uma empresa que, se continuar privatizada, creio que vai sim melhorar os números e por isso que a gente aposta. E fora que as opções ela tem bastante liquidez, é muito bom essa retorno aí dos dividendos sintéticos que a gente consegue fazer com Elet 3. Elet 6 também tem uma certa liquidez nas opções, mas a Elet 3 é imbatível. Elet 6 paga muito mais dividendos do que Elet 3, só para vocês terem a noção, mas eu ainda prefiro Elet 3 por conta desses dividendos sintéticos que a gente acaba fazendo aí uma grana muito boa de renda. Beleza, galerinha? O vídeo ficou longo, mas é isso aí. Se o vídeo, depois a gente vai gravar e falar de outros setores, que tem mais setores. Por exemplo, tem setor saneamento, que eu não tenho nada, eu preciso depois estudar melhor o saneamento para poder entrar em algumas questões. Telecomunicações a gente também não tem nada. Seguradora a gente tem aí bastante, a gente gosta de seguradora. Energia elétrica, né, que a gente falou aí, e bancos que a gente tem também, a maior parte da nossa carteira é de bancos, depois a gente faz um vídeo mais específico aí em relação aos bancos. Tranquilo? Vou ficando por aqui, se o vídeo foi relevante, dá aquele joinha, se inscreva no canal, bora pra cima, compartilha com os amigos e tudo mais, e valeu!